Olá, este é um pequeno vídeo onde vamos falar de mapa de riscos e matriz de riscos. Primeiramente, há uma diferença entre os dois e muitas vezes a gente acaba confundindo os dois conceitos. O mapa de riscos, ele é basicamente um instrumento de planejamento da administração, que ela deve utilizar em todas as suas contratações. Onde é que a gente encontra a referência ao mapa de riscos? Aqui no artigo 18 da Lei 14.133, a gente tem aqui o inciso 10, que fala que a instrução do processo licitatório, que trata a seção, deve contemplar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Ou seja, basicamente, o processo licitatório ele deve ter uma análise de quais os riscos envolvidos na contratação, das suas mais diversas formas, que podem comprometer a execução contratual. Esses riscos que podem envolver tanto a fase de planejamento, quanto a fase da própria licitação e também a fase da execução contratual, que podem ser também diversos problemas relacionados à pesquisa de mercado, relacionados à fiscalização, relacionado à estimativa da demanda, e tudo isso o órgão deve pensar como prevenir esses erros e também como remediar esses erros. Tá? Tem aqui, por exemplo, para mostrar para vocês, uma planilha do mapa de riscos. Essa aqui foi elaborada, inclusive, no próprio Comprasnet. Nesse caso aqui, era para um serviço de continuado, de limpeza. Então, a gente tem aqui o risco, a causa do risco, a fase onde esse risco pode se tornar real, quem vai cuidar desse risco, né? No caso aqui, existe a opção de alocação do risco. No caso, como era o mapa de riscos, todo risco é alocado para a administração, o nível desse risco e, o mais importante, os impactos, ações preventivas e ações de contingência, além da indicação de quem atuaria em cada uma dessas etapas. Note que o risco é classificado em alto, em médio, em baixo, e a partir dessa planilha, a administração pode atuar de forma preventiva à ocorrência do problema e também ter um norte já caso o problema aconteça. Ter também, claro, é sempre importante ter um responsável pela atuação na solução desse problema, que às vezes acontece de surgir também alguma questão e não se saber quem vai cuidar daquele problema depois já de o processo ter um andamento. Então, por exemplo, a gente teve um problema na execução contratual, mas esse problema foi gerado a partir de uma falha na pesquisa de preços, previamente feita, né? Claro, previamente a licitação. E aí quem cuida? Talvez aí o fiscal vai dizer, não, mas quem causou o erro não fui eu, quem causou o erro foi o setor que fez a pesquisa de mercado. E aí o setor que fez a pesquisa de mercado também pode dizer que o processo já andou, já foi licitado, já está na fase de gestão e não é mais com ele. Então, essa planilha do mapa de riscos serve para evitar também esse tipo de problema, tá? Ou seja, o mapa de riscos, ele é basicamente uma solução interna da administração, tá? Ele nem precisa compor a documentação da licitação, tá? Pois ele é um documento interno, ele deve compor o processo, mas não precisa compor os anexos da licitação. Agora, o que é a matriz de risco? A matriz de risco já não é um documento interno da administração. Tá? A matriz de risco ela serve para pactuar os riscos entre a administração contratada ou até a administração contratado e seguradora. Né? No caso dos contratos maiores, a gente geralmente tem um seguro envolvido que pode também cobrir alguns riscos. Tá? E onde encontra esse fundamento para a matriz de riscos? No artigo 22 da mesma lei 14.133, a gente tem aqui que o edital poderá, né, ele dá a ideia de que
não é obrigatório, em alguns casos realmente não é, poderá contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado poderá considerar o risco compatível, parará. Mas ele diz que a matriz também deve promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato, estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante e mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro, mitiguem seus efeitos. Porém, aqui também diz que, em algumas situações, é obrigatória a matriz de risco. Tá? A matriz de risco ela é obrigatória nas situações a seguir. Está aqui no inciso 3º, quando se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Tá? Nesse caso aqui, não há margem para interpretação se precisa ou não, deve haver a matriz de risco. Tá? E o que seriam aqui as contratações de grande vulto? As contratações de grande vulto seriam aquelas cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Isso aqui está aqui no artigo 6º, no inciso 22. Tá? Artigo 6º, inciso 22, tem aqui a definição de contratação de grande vulto. Voltando aqui no artigo 22, isso não significa que, em outros casos, eu não possa elaborar a matriz de riscos. Tá? Não significa que, se não é obrigatório, não vou fazer. Não, a administração pode entender que, ainda que não se enquadre numa contratação integrada, semi-integrada ou contratação de grande vulto, a administração pode entender em ser necessária a matriz de alocação de riscos, caso entenda que existe algum risco que deve ser compartilhado com a empresa contratada. Tá? Então, é uma boa prática, não precisa sempre deixar de fazer só porque não se encaixou nessa situação de contratação integrada e semi-integrada ou contratação de grande vulto. Tá? Porém, se tratando de obras e serviços de grande vulto, acima de 200 milhões, ou regime de contratação integrada ou semi-integrada, não há margem para discussão se é necessário. É obrigatório. E como podemos fazer essa matriz de alocação de riscos? Vou mostrar aqui para vocês só um exemplo. A gente tem aqui esse exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem aqui o tipo do risco, a descrição. No caso aqui, a materialização seria a forma como esse risco se materializa, né? A forma como ele se apresenta. As medidas de mitigação desse risco, né? Ou seja, as medidas para prevenir que esse risco se torne realidade. E aqui também a gente tem uma coluna da responsabilidade pela alocação do risco. Tá? Então a gente tem aqui riscos compartilhados entre contratante e contratada, mas a gente também tem riscos aqui exclusivos da contratada. Tá? Diferente do mapa de riscos, que é um instrumento interno da administração e não precisa compor o edital da licitação, essa aqui já vai precisar estar no edital da licitação. Tá? Por quê? Porque o licitante precisa, antes de participar da licitação, saber os riscos que ele assume caso seja um eventual contratado. Afinal de contas, o termo de referência, o edital, todos os outros anexos dão ali a informação sobre o que precisa ser contratado e, claro, os riscos envolvidos e os riscos que ele deverá assumir também devem estar visíveis para que ele possa decidir se deseja ou não participar do certame. Aqui na plataforma compras.gov.br, hoje em dia já existe uma ferramenta que se chama
gestão de riscos. Tá? Nessa ferramenta da gestão de riscos, é possível elaborar os mapas de riscos aqui diretamente na plataforma. Tá? Aquele mapa de riscos do serviço de limpeza, ele foi feito aqui na plataforma mesmo. Note que o layout é esse mesmo aqui que eu mostrei para vocês. E como a gente consegue fazer uma matriz de gerenciamento de riscos ou um mapa de riscos. Tá? Antes de mais nada, o sistema não permite que a gente escreva no título mapa de riscos. Então, caso você faça pela plataforma, acontece que no documento vai sair como matriz, mesmo que você faça um mapa. Tá? Então, nesse caso aqui nosso, por exemplo, existe isso aqui é um mapa de riscos, apesar de estar escrito matriz de gerenciamento de riscos. Que note que, nesse caso aqui, são riscos internos da administração, onde servidores foram apontados como responsáveis pela resolução do problema, seja na ação de contingência e também prevenção do problema, no caso das ações preventivas. Então isso aqui, apesar do nome, porque foi feito aqui na plataforma, isso aqui não é uma matriz de riscos, isso aqui é um mapa de riscos. Então a plataforma aqui da gestão de riscos vai servir para eu fazer tanto um quanto o outro, mas vai sair sempre com o nome matriz de riscos. Tá? Mas espero que você já tenha entendido o conceito, que a matriz é para compartilhar com a contratada. O mapa já é para analisar os riscos internos do processo e é um documento da administração. Como fazemos? Vamos clicar aqui em criar, novo artefato. Esperar o sistema carregar aqui. Pronto, o sistema carregou. Então aqui já tem um objeto da matriz, eu posso colocar serviço, ou então vou botar assim, reforma do prédio X. A categoria do objeto, no caso nosso aqui, vou colocar como serviços. O número da contratação, você pode associar o seu mapa a uma contratação contida no seu plano de contratações anual. O número do processo administrativo, vou colocar qualquer número aqui também. Agora, aqui em riscos da contratação, vemos que preenchemos aqui as informações básicas, né? Número da contratação, como é o caso hipotético, eu não vou associar nenhum número. Os riscos da contratação, é aqui que de fato eu faço o meu mapa. Eu venho aqui em criar risco, descrevo aqui qual é o risco. O risco, por exemplo, pode ser atrasos decorrentes de chuvas. Aí aqui a causa, chuvas fortes e alguma coisa do tipo. Relacionada à fase, no caso aqui está relacionada à fase de gestão de contratos. A probabilidade, qual é? Não sei, chuvas fortes, minha obra é durante o verão, minha obra é durante o inverno, que chove menos. Se for durante o verão, vamos colocar a probabilidade 3. Qual é o impacto disso? Depende. Eu estou construindo o quê? Eu estou construindo uma escola, eu estou construindo... Não construindo, né? Aqui é uma reforma. Estou reformando uma escola, eu estou reformando uma UTI e a capacidade do meu município já está no limite, eu preciso que essa UTI saia o quanto antes, porque tem pacientes que podem precisar dela, o impacto vai depender disso. E baseada na probabilidade e no impacto, o sistema vai te dar se o risco é médio, se o risco é alto, se a probabilidade for 1 e o impacto for 1, o risco é baixo, ok? E a alocação. Alocado para quem? Esse atraso. Nesse caso aqui, eu diria para você que deveria ser alocado para a administração. Afinal de contas, a contratada não tem muita margem sobre uma chuva forte, caso isso seja uma possibilidade de atraso da obra, ou da reforma, no caso. Pronto, salvei esse risco.
A partir do momento que eu salvei esse risco, eu salvei aqui com risco e a causa do risco. Qual é o impacto? Aí eu posso adicionar. Qual é o impacto disso? O impacto disso pode ser indisponibilidade dos leitos por um período maior de tempo, dizendo que é a reforma de uma sala de hospital. Ok. Qual é a ação preventiva que eu posso fazer em relação a isso? Talvez a ação preventiva possa ser reparo do telhado como primeira etapa da reforma. Botar realizar reparo do telhado como a primeira etapa da reforma. Ok. Quem é o responsável por isso? Vou colocar o CPF e o nome. No caso aqui, quem vai fazer esse reparo do telhado como primeira etapa da reforma? A contratada. Ok. Mas a contratada está seguindo um cronograma físico-financeiro. Tem um cronograma de obra ali também. Então, o cronograma da reforma vai dizer o que tem que ser feito primeiro. Então, nesse caso aqui, pode colocar no cronograma que o reparo do telhado é a primeira etapa da reforma. Quem vai colocar isso? A pessoa responsável pelo projeto, né? No caso aí, talvez o setor da engenharia, quem elaborou aquele cronograma da reforma, tá? Então, nesse caso aí, o responsável aqui vai ser o funcionário, a pessoa responsável pela elaboração do cronograma. Afinal de contas, a empresa só segue, tá? Vou colocar aqui vou deixar em branco aqui, para não precisar colocar nenhum CPF. A ação de contingência. O que é ação de contingência? É quando o problema já aconteceu. Quando o problema já aconteceu, o que a gente vai fazer? A gente vai, possivelmente, agir de maneira que esse problema não cause tanto impacto. E aí a gente vai inserir aqui da mesma forma qual é o problema, qual é a ação de contingência, ação, parará, e quem é o responsável por essa ação, tá? É obrigado a inserir quem é o responsável, senão o sistema não deixa passar, tá? Agora vamos lá. É possível adicionar aqui riscos também alocados para a contratada, só que tem uma questão aqui nesse sistema que, ao meu ver, é uma falha, porque, afinal de contas, a gente faz a matriz de riscos antes da licitação. E acontece que ele pede aqui o CNPJ da contratada, que no momento de confeccionar a matriz de risco a gente não sabe. Então, vocês podem, por exemplo, colocar o próprio CNPJ do órgão, tá? Só para o sistema deixar passar. E depois disso, vocês escrevem aqui. Vou botar aqui risco Y, a causa do risco vai ser a causa X, só para a gente passar aqui logo. Relacionada à fase de gestão de contratos, afinal de contas não tem como a contratada ser responsável pela seleção do fornecedor planejamento. Nessa parte aí tem que ser da administração. E pronto, adicionei aqui, tá? Mas eu coloquei ali o CNPJ do meu órgão e tal, isso aí não vai fazer o mapa de riscos ficar esquisito? Então, na hora que a gente baixar o mapa de riscos, vou até baixar aqui, a alocação para contratada, ela fica só com essa observação de alocado para contratada, tá? Então, nesse caso aqui, não vai aparecer aquele CNPJ do órgão que a gente colocou,
tá? Então, é uma solução para a gente conseguir utilizar essa plataforma do compras.gov.br, tá? Que é, assim, uma ferramenta interessante porque os mapas de riscos ficam todos aqui salvos, né? Acaba gerando a coletânea de mapas que você pode, inclusive, caso você tenha licitações recorrentes, você consegue copiar, igual a gente fazia aqui, copiar a matriz de risco, igual a gente fazia com os termos de referência, com os ETPs, fora que você consegue também verificar os TRs feitos por outros usuários da sua UASG e também os mapas de riscos feitos por outras UASGs, tá? Desde que eles estejam publicados. Isso aqui também é interessante. Se você vai fazer uma contratação, você pode vir aqui, pesquisar algum tipo de contratação. Então aqui, por exemplo, capacitação de servidores, aqui, ó. Então a gente já pode ver aqui o que esse órgão colocou como riscos na capacitação de servidores. E aí eu posso verificar para pegar de inspiração para fazer o meu mapa de riscos, a minha matriz de riscos. À medida que você vai preenchendo os riscos, o sistema vai enumerando aqui, enfileirando aqui no item 2, e depois que forem preenchidos todos os riscos e indicados os responsáveis, no caso da alocação para administração, e também no caso da contratada, onde a gente fez aquela pequena solução improvisada, né, digamos, de colocar o próprio CNPJ do órgão, a gente vai vir aqui em 3 no responsáveis, tá? Nota que o sistema não apontou como concluída aqui a parte 2, porque a gente não preencheu lá o CPF dos responsáveis, até porque a gente está numa situação hipotética, mas numa situação normal, né, de produção, né, ficaria marcado aqui. Aqui nos responsáveis a gente vai adicionar todos aqueles que foram responsáveis pela confecção do mapa de riscos ou da matriz de riscos, e aqui a gente preenche o CPF, se a pessoa faz parte do planejamento, da seleção ou da gestão de contratos. O nome já vai aparecer quando digitar o CPF, e-mail, cargo ou função, confirma. Tá? Essas pessoas devem assinar a matriz de riscos ou o mapa de riscos após a conclusão do mapa de riscos. Tá? Igual acontece mesmo com os outros artefatos digitais. O responsável assina depois da conclusão e o artefato já pode ser utilizado, já pode ser publicado. Tá? Também existe margem aqui para inserção de anexos, caso seja necessário. De maneira geral, é isso. Tá? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter esclarecido um pouco essa questão do mapa de riscos, da matriz, qual é a diferença. Resumindo, o mapa é uma prática que deve ser adotada em todos os processos e é um documento interno da administração, enquanto a matriz é a pactuação entre os riscos da administração e do contratado. O que cada um vai assumir separadamente ou em conjunto, tá? A matriz de risco deve integrar os anexos da contratação, enquanto o mapa de riscos é um documento interno da administração, tá? Ambos podem ser feitos aqui na ferramenta de gestão de riscos, que a gente acabou de ver. Essa ferramenta aqui de gestão de riscos. Contudo, todos os documentos feitos nessa ferramenta ficam com o nome matriz de gerenciamento de riscos, apesar de, em algumas situações, ser um mapa de riscos. Tá? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.